na última oportunidade ali que eu tive, aqui eu comentei na segunda, né, na verdade, foi que eu ia falar um pouquinho sobre valor, o que é valor, para que serve, reforçar que não é dinheiro, né? Valor não é dinheiro, dinheiro é preço. Valor é outra coisa, né? É algo diferente que eu mesmo, né, em outras situações, custei, passado demorei bastante para entender, né, o que que era de verdade valor, né, para as pessoas. E comecei a entender e ler e buscar material e ver informações e, enfim, entendi um pouco, né, de que o valor, na verdade, depende também, né. Mas tudo que eu começo a compartilhar com vocês, eu começo com o depende. E por que que depende, né? Porque o que para mim é algo de valor, talvez não seja para ti, né? Talvez eu dei um exemplo ali na segunda processos de produção de lanches, né? Nosso famoso X aqui. Então isso para mim é um alimento que gera um grande valor para mim, porque satisfaz a minha fome, né? Conforme eu tinha dito, e me faz sentir bem, sentir feliz, né? E talvez para uma outra pessoa isso não seja tão valoroso, né? A pessoa talvez não goste tanto. E nesse meu entendimento, assim, acho que a principal ficha que caiu, né, foi essa questão de que o que é valor é porque tem uma importância para mim, e isso muitas vezes eu vou falar muito em valor hoje, porque é o que o nosso processo precisa entregar, né? Valor para o cliente. Ele precisa perceber esse valor, na verdade, né? Só que isso depende muito, né? Então depende, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui, sem fazer propaganda, né? Garrafinha d'água, né? Qual o valor que eu estou percebendo, que eu percebi bastante minutos atrás, né? Estava com sede, garganta seca, então foi bem valoroso. Só que talvez, eu gosto bastante de tomar uma cerveja também, né? Então se eu estivesse tomando uma cerveja, talvez a água já não tivesse tanto valor. Então, essa questão de percepção realmente é muito importante, né? Porque talvez uma pessoa que não goste de tomar uma cerveja, que nem eu, não perceba valor nenhum. Na verdade, não vai gostar. Não é o caso da minha Ana Miriam ali, né? Ela não bebe, então para ela não tem valor nenhum. É algo que ela não gosta. Então, isso vai variar muito. Boa noite, João. Seja bem-vindo aí. Isso vai variar muito, então, de pessoa para pessoa, né? O que é o valor? Então, eu já tinha comentado anteriormente que o valor acaba sendo a solução, né, de um problema, a satisfação de uma necessidade das pessoas ou de outras empresas, né? Mas em um outro momento eu vou trazer uma realidade para vocês que talvez não seja tão que para mim hoje é um pouco óbvia, mas que talvez não seja tão óbvia para vocês, né? Que as empresas, apesar de ter uma razão social, uma constituição financeira, uma identidade jurídica bem estabelecida, mas as pessoas acabam se agradando em função do que as empresas acabam se agradando em função do que as pessoas acabam gostando, né? Então, quando a gente está numa negociação, por exemplo, a gente está negociando entre empresas, mas a gente precisa, em um certo momento, agradar a pessoa, mostrar para a pessoa, porque a empresa não tem poder de decisão. Quem vai decidir, quem vai influenciar favorável ou não para a negociação fechar contigo, né? No meu caso, eu trabalho com sistemas, né? BPMS, o melhor do Brasil, por sinal, né? Mas, então, nesse caso, a gente precisa comprovar valor para a pessoa, porque se a pessoa não perceber valor, a empresa pode ter todo o dinheiro e não vai adquirir, né? E, e isso é um pouco complexo também, por isso que é tema para um outro vídeo. Não vou entrar aqui em detalhes hoje, tá? Porque hoje o negócio é valor e processos gerando valor, então a gente tem negócios bons, né, para as empresas. É, quem tem algum entendimento de valor, quiser colocar aí no chat, o pessoal que está acompanhando aí no YouTube ou no Instagram, no Facebook ali, me parece que eu estou com o Eduardo e
e o João aí, João Batista, acompanhando. Fiquem à vontade para interagir também, tá? Vai ser um monólogo, porque só eu tenho a palavra aqui, né? Mas podem interagir se vocês sentirem necessidade ou quiserem compartilhar algo. Tá? Então, como eu estava dizendo, eu tive bastante dificuldade para entender o que é valor, né? E quando eu fui preparar para trazer hoje para conversar com vocês, eu acabei não foi tão fácil, né, de achar as coisas. E aí eu pensei, não, eu vou preparar um material, né, porque talvez ajude algumas pessoas, né. Deixa eu fazer aqui só um compartilhamento. O pessoal pediu ali para eu colocar, acho que foi. Bom, mas então, né, eu pensei, se eu ficar só comentando, talvez não seja tão rico para todo mundo, né? Mas eu pensei que eu tinha que trazer alguma coisa para complementar. E foi aí que surgiu, então, o que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Que, na verdade, vocês devem estar, quem está aí me assistindo agora, vai também passar a assistir uma das pessoas que eu consumi quando eu estava buscando entender o que era valor. Tá? Deixa eu incluir aqui para vocês poderem ver. Então, esse rapaz aí que está na imagem aqui, aqui do meu lado, ele se chama Josh, né? Josh Kaufman. Eu comprei o livro dele, né, que se chama Manual do CEO. E esse livro é bem interessante, traz algumas coisas, e uma das coisas que traz dentro dele, né, foi o motivo, inclusive, de eu comprar esse livro para ler, foi a questão do valor. Então, ele cita que um negócio acaba sendo um processo cíclico. Né? Então, aqui a gente tem o processo de novo, né, processo atuando em nossas vidas, né, por isso que eu gosto bastante. Mas o negócio é um processo cíclico, e realmente, como uma empresa é composta de processos, né? Ela executa processos, então, claro, com a ajuda de pessoas e todos os recursos, mas ela executa processos, então ela acaba tendo ações cíclicas, né? Vai sempre girar. Então, eu vou ter uma venda, talvez eu tenha uma divulgação antes, muito provavelmente, tenho a venda, tenho uma produção, uma entrega, essa entrega é esperado que seja uma entrega de valor, porque senão tu não vai vender depois de novo, não vai vender mais, né? E dentro dessa entrega de valor, então, depois disso a gente tem talvez um pós-vendas ou uma nova tentativa de venda, tem uma contabilidade atuando ali dando um suporte, são processos de suporte que a gente vai ver no outro dia, né? Tenha um financeiro cobrando, emitindo notas, fazendo todo o trabalho, né? E além de ser de um negócio, né, ser um processo cíclico, ele precisa sempre criar e entregar algo de valor. E, e vai ser repetitivo mesmo hoje, tá? Eu vou acabar falando valor muitas vezes. Além dessa entrega de valor, né, que a gente já conversou, inclusive, outros dias, que acaba sendo a solução de um problema ou satisfação de uma necessidade, né, também precisa que esse valor seja algo que as pessoas querem, né, ou pensem que querem. Muitas vezes a pessoa pensa que quer uma coisa, mas ela precisa de outra. Isso já aconteceu comigo e aposto com vocês que também acontece com vocês. Muitas vezes a gente pensa que quer uma coisa porque a gente viu em algum lugar que ia ser legal e quando a gente tem acaba não sendo tudo aquilo que a gente esperava ou gostaria, né? Mas a gente precisa daquilo. Então, enquanto a gente não conseguir saciar aquele desejo, a gente não vai, né, sossegar, digamos assim, né? E isso precisa ter um preço que esteja, né, que a pessoa, quem está contratando, comprando aquilo, precisa estar disposto a pagar, né? Porque se eu tenho uma oferta na minha frente e eu não estou disposto a pagar, é porque muito provavelmente aquilo não fez sentido para mim, não teve valor, né? Então não adianta nada eu ter o melhor produto para mim, né? O meu produto precisa ser o melhor para o cliente e tem que estar dentro de um valor, uma faixa de preço aonde ele perceba que onde ele fique sujeito a pagar. Tá? E também precisa ser, então, além dele conseguir pagar,
precisa ser de uma maneira que satisfaça a expectativa, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente quer muito uma coisa. Eu até esses dias comprei um negócio ali que eu até coloquei depois na avaliação do produto ali na Amazon, né? Que comprei, o preço estava bem competitivo, né? Atendeu o que eu precisava, mas eu esperava que a qualidade que ele ia me gerar fosse bem maior do que realmente é, né? E tudo bem, pelo preço eu achei justo, mas eu esperava um pouco mais, então quebrou a expectativa, né? E além disso tudo, né, precisa gerar um certo lucro para que a empresa possa se manter, senão fica um pouco difícil, né? A gente pagar para produzir, pagar para trabalhar não vai muito longe, né? Então, dentro disso, né, a gente já tem uma boa visão aqui, então, de que um negócio vai rolar ciclos, né? Assim como os processos são executados um ciclo, ocorre um ciclo, muitas coisas acontecem em ciclo, né? E diante disso, então, o nosso negócio também acaba gerando essas atividades para, primeiro, ver uma forma de gerar valor para o cliente, produzir, vender, né? A um preço que o cliente esteja disposto a pagar e se interesse por ele, atendendo expectativas e gerando lucro para a empresa. Facinho, né? Bem facinho, facinho de conduzir um negócio, né? Na teoria, tudo é muito fácil, né? Na prática, às vezes, que complica um pouquinho. Então, esse é um pouco do meu papel também, de tentar traduzir essas teorias que eu vi na faculdade, que eu li depois em livros, que são muito voltadas para empresas, às vezes, muito grandes, e aí os menores não conseguem se beneficiar disso, né? A gente cansa de ver pesquisa do Sebrae que as empresas fecham porque os donos, os proprietários não se sentem qualificados e não têm recurso para investir numa qualificação adequada. Então, esse é um pouco do meu papel aqui, né? A escola de consultor faz parte disso também, porque às vezes nem sempre a gente tem recurso, e então a gente precisa compartilhar, né? Quem sabe um pouquinho, compartilha com outra pessoa que sabe um outro pouquinho, e a gente vai criando coisas juntos e chegando no entendimento que fique adequado para todos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no bico, fiz um chazinho para beber aqui. Legal. Bom, e o que isso tem a ver então, né? Já que a gente trouxe ali, mostrei para vocês o ciclo de uma empresa que precisa gerar lucro, né? Eu quero comentar então o que é o dito valor, né? Que a gente conversou, falei bastante e tá, mas como é que acontece isso na prática, né? Então ali no comecinho eu já falei para vocês que o valor depende muito da percepção, então percepção da forma que vai influenciar a forma como eu fui criado, a forma como eu me eduquei depois, né? Parte um pouco de criação na infância, fica um pouco subjetivo, né? A criação na infância, a formação, né, acadêmica, estudantil ali, e as experiências que eu tive. Então, tudo isso vai gerar a minha percepção de valor. Então, por exemplo, para uma pessoa que. Vou usar um exemplo que, para mim, é algo distante, tá? Para uma pessoa, uma família, que tem o costume de manter sua casa sozinha, né? Sozinhos, limpando, cozinhando, enfim, dando manutenção, tudo entre a família, não é, não tem um valor tão percebido, talvez, ou até talvez tenha mais, né? A contratação de uma pessoa para apoiar nisso, uma pessoa para ajudar a manter a limpeza ou para ajudar a dar manutenção, coisas gerais, né? Agora, talvez uma outra família que tenha esse tipo de hábito, porque tem recursos suficientes para ter, de repente, uma assistente durante todo o dia acompanhando em casa, né? Talvez não tenha uma percepção diferente da que eu tenho do que é o momento de parar e dar manutenção, passar uma vassoura, que seja um pano, né? Então, as pessoas percebem diferente, né? Mas aí eu já percebo com bastante valor aquele robozinho que talvez vocês tenham visto já na televisão, né? A Polishop não me paga, mas eu vi pela primeira vez na Polishop, hoje já tem um monte de lugar,
que é o robozinho que vai batendo nas paredes, ele vai desviando, na verdade, né? Ele não bate, e vai fazendo a limpeza. Para isso, é um produto que eu percebo bastante valor, né? E aí, então, a gente já começa a entrar nas formas que existem de gerar valor. Então, a primeira forma que existe, que todo mundo conhece, uma das mais simples, né, é a produção de um produto. Então, por exemplo, eu tenho aqui um mouse sem fio, tem bastante valor para mim, porque eu não gosto de usar com fio, é um fio a menos na minha vida, né? E também pelo formato dele, ele encaixa bem na minha mão, para o tamanho da minha mão, não deu foco, mas para o tamanho da minha mão, eu percebo ele bem adequado. Então, ele é um produto de valor para mim. Eu não gosto de usar, não gosto mais de usar com esqueci como é que chama aqui, mas é como se fosse o mouse do notebook, não gosto mais. Não gosto de usar o mouse com fio. E já usei várias marcas de mouse também e não me agradou. Acabei ficando com esse, que me atende bem, eu gosto dele. Puxa bastante pilha, mas eu gosto dele, né? Então, minha próxima percepção de valor em produto é ter uma pilha recarregável, que eu já não tenho. Tá? Então, acho que o produto é mais simples para todo mundo, né? A produção e a entrega de um produto é algo que realmente gera valor e todo mundo consegue ver isso de maneira bem fácil, bem simples, né? Então, quando eu sentava, que eu trabalho em casa já faz mais de anos, 2 anos ou 3 talvez, né? Então, no início eu trabalhava, eu tinha uma poltrona daquela que reclinava. Então, isso era uma grande percepção de valor para mim, porque apesar da cadeira da empresa ser bem confortável, eu gostava de trabalhar escorado para trás, né? Depois eu comecei a sentir com o tempo que essa alegria de trabalhar ali confortável gerava outros problemas no corpo, né? Então eu acabei mudando também percepção de valor. E aí eu passei a entender que eu precisava ter uma cadeira que nem aquelas que tem na empresa, bem confortável, com custo bem largo, para poder me atirar nela aqui e manter também a postura, né, para não gerar outros problemas. Oi, minha irmãzinha, boa noite. É, então, além dessa questão, né, dos produtos, né, serem algo que entrega valor, né? Lembrando, nunca esqueçam, a percepção varia, né, de pessoa para pessoa. Para uma pessoa, um tipo de cadeira gera um tipo de valor, um valor alto, no caso para mim, e para outras não, né? Tanto que a gente tem vários tipos de cadeiras aí sendo comercializadas, porque cada um percebe um valor diferente. Um segundo tipo de valor que existe, né, são os serviços. Então, serviços prestados também são uma forma de gerar valor. E são formas de gerar valor e ser bem remunerado, inclusive, né? A gente tem aí casos de pessoas por exemplo, que são muito valorizadas a mão de obra, né? Especialista em colocar piso, por exemplo. É uma pessoa que, na teoria, tem que ter uma mão muito boa, porque desnivela, fica desnivelado, já estraga a tua obra, né? Um outro tipo de serviço que é bem valorizado, e vocês estão percebendo aqui meus cachos, né? É corte de cabelo. Corte de cabelo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou um pouco chato, porque eu consigo enxergar milímetros ali de corte desajustado. Então, troquei várias vezes de profissional, porque eu ia uma, 2 vezes, gostava, na terceira tinha uma coisinha mais para o lado que para o outro, eu já não ficava. Inclusive, vocês percebem que meu cabelo não é uma coisa muito bonita, então por isso quando corta, tem que ser bem cortado, né? É um serviço que me gera valor, né? Mas não ao ponto de eu ter uma percepção de valor de cortar, por exemplo, aqui a gente tem alguns tipos de serviço aqui. Tem o pessoal que vai na residência fazer corte e normalmente cobra um valor também, um preço, né, um pouco mais alto, porque entrega bastante valor, não precisa nem sair de casa, né? Tem o pessoal que tem estabelecimento, tu vai, e aí normalmente tem valores mais acessíveis. E tem o pessoal que de shopping que cobra também tão alto quanto normalmente grandes, e o pessoal nem chama de salão, chama de estúdio, né? Que acaba tendo um grande valor agregado também, porque tem o nome do fundador ali, também na fachada, na vitrine, né? E isso acaba também gerando uma grande percepção, né?
Serviços também são coisas que são itens que são fáceis, né, de perceber valor. Então, mesmo quando tu está entregando um produto, o teu atendimento não deixa de ser um serviço, né? Então, tu está usando duas formas, né, para poder gerar valor. E isso pode te levar ao sucesso ou não, né? Depende de como estiveres os teus processos e a percepção de valor de quem está usufruindo do teu serviço, tá? A terceira forma, né? Para não nos perdermos, né? Eu tenho uma colinha aqui na frente para não esquecer de nenhum, né? A terceira forma que eu encontrei para gerar valor, né, é o uso de um recurso compartilhado. Então, por exemplo, o que pode ser esse recurso compartilhado? Um teatro. A pessoa foi lá, construiu uma grande sala com uma. É, como é que diz ali? Me fugiu a palavra agora, esqueci do nome. Com uma acústica, lembrei. Uma acústica interessante, né? E daí, então, loca esse espaço para que várias pessoas paguem para ter acesso. Essa também é uma forma de valor. Tu tem um recurso que tu compartilha entre várias pessoas, né? Isso é um valor. O que está vindo agora também que dá para se considerar como um recurso compartilhado, né? Tem já algumas iniciativas, se eu não me engano, inclusive em Porto Alegre já tem também, de uma distribuição ali de carros, uma locação, né, de carros para te pegar e usar e termina depois semelhante ao aplicativo, né? Isso também é um recurso que tu acaba compartilhando, né? A própria carona também, o comando carona, aquele no Uber, no 99, no Garupa, né? Também é um recurso que está compartilhando, né? E tu acaba cobrando uma parte de cada um por isso. Então, também acaba sendo uma forma de gerar valor, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o recurso de transporte ali compartilhado, né, do aplicativo, que também os meios de transporte comuns, né, o ônibus, apesar de eu entender como um serviço, mas também acaba sendo um recurso compartilhado, né? Está compartilhando o bem ali para transportar milhares de pessoas por dia, né? Então isso acaba sendo também uma forma que muitas vezes a gente não percebe, mas que acaba sendo uma geração de valor também, né? Porque eu estou aqui na minha gloriosa Viamão e preciso ir para Porto Alegre. Então eu poderia pegar o transporte e utilizar aquele recurso compartilhando de outras pessoas também, certo? Uma outra possibilidade, então, para gerar valor, né? Revenda de produtos. Isso muita gente acaba fazendo, né? A maioria dos comércios locais de comunidade ali, aqui a gente chama por vila, né? Acaba fazendo isso. Vai num atacado, compra uma quantidade considerável de produtos ou de um distribuidor e traz e revende, né? Então, como que ele se beneficia disso? Ele ganha um percentual acima do preço que ele comprou. Simples também, né? Todo mundo já viu isso, talvez não tenha percebido isso como uma oportunidade, talvez, de negócio, né? No próprio negócio jeito da gente ali, a gente já encontrou várias situações da pessoa fazer uma encomenda ali, uma caneca, e comprar a caneca e revender por um preço um pouco mais acima, incluindo a parte uma margem ali, para ter também um lucro, né? Uma receitinha. Então, isso também é uma forma de gerar valor para as pessoas, né? Tu sabe aonde tem o recurso que a pessoa procura, né? Oi, Mari, tudo bem? Boa noite. E aí, tu sabendo aonde tem aquele recurso para comprar, tu compra e revende para quem não sabe aonde tem o acesso ou não pode comprar numa quantidade grande, da mesma forma que tu compra, né? Essa também é uma forma de geração de valor. Lembrando, tudo isso está resolvendo problemas das pessoas, né? Aqui no bairro aqui tem um mercado quase na frente da minha casa, um mercado de bairro menor, né? Então, de noite, a pessoa não tem acesso para ir em outro lugar ou tem pouco tempo ou, enfim, agora inclusive com as coisas fechando em horários mais cedo, como está aqui, né? O que tu vai? Tu vai ali, compra na frente, tu resolve o teu problema de não ter o que cozinhar, por exemplo, porque esqueceu de comprar ou acabou, né? Geração de valor também. Uma outra forma que também é bem comum de gerar valor, e talvez, se não todos, mas a maior parte que estão assistindo, usufruam,
né, acaba sendo assinatura, negócios de assinatura. Então, hoje, muita gente tem Netflix, tem o Amazon, tem o Disney, tem o Star Play, tem um monte agora já de, fora os canais, né, os aplicativos das emissoras, né? Então, isso é uma forma de assinatura também e gera bastante valor para quem está usufruindo, né? Por exemplo, eu gostava muito de assistir quando eu era menor aquelas séries é, das japonesas, né? Jaspion, Shiban, Jiraiya, tudo isso. E quando eu assinei o Amazon, a primeira coisa que eu fui ver a primeira, né? Não vou dizer a única, mas quase foi a única, mas a primeira que eu fui parar para ver, para rever, foi o Jiraiya, porque eu queria olhar na sequência, né? E era, para mim, foi bem interessante, gerou bastante valor. Acabei pagando o primeiro ano que eu paguei e assisti só o Jiraiya, mas para mim gerou valor. Eu queria rever aquilo porque me trazia algumas lembranças da infância, então foi bem agradável para mim, né? E assim como eu, tem várias pessoas assinando vários desses recursos, né, recorrentes, aonde tu tem um pagamento todo mês. Se de repente chega um mês que tu decide não usar mais, né, tu vai lá e cancela. No mês que tu acha que tu vai conseguir, tu vai e reativa, né? Normalmente, nessas opções de geração de valor, tem ainda pacotes anuais, que se tu paga para o período de um ano, tu acaba tendo desconto de 1 ou 2 meses. Isso também é bem comum nesses negócios de assinatura, né? O mais tradicional ali, o mais conhecido, né, acaba sendo o de televisão, né? Televisão a cabo, que muita gente também tem, que é um negócio de assinatura já há bastante tempo também, que dá muito certo. Inclusive foi talvez o que inspirou, né, a esses, a esses outros programas que vieram depois, né, esses aplicativos. Uma outra forma, então, de geração de valor, né, arrendamento. Então, é uma palavra que eu conhecia já desde pequeno, mas que não é tão comum, não é tão utilizada, né? Mas é quando tu disponibiliza algo para a pessoa trabalhar e gerar seu próprio sustento, por exemplo, né? É bem comum a gente ver, arrendei terras para plantar, por exemplo, né? A pessoa tem ali uma propriedade, não está utilizando ou, enfim, tem até medo, talvez, que possa surgir uma invasão, vai lá e arrenda para alguém produzir, gera seu sustento, né? E também acaba recebendo uma receita ali, né? Com isso incentiva, inclusive, que aconteçam outras movimentações, né? Gerando, inclusive, movimentação de mercado, né? Além disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui para lubrificar. Além disso, tem uma outra forma, né, de gerar valor, que talvez, acho que a maioria também conhece, mas não com essa forma, né? Oi, mamãe, boa noite. Mas também não dessa forma, com essas palavras, né? É a agregação de audiência, que é algo bem comum. Vocês todos já foram impactados em algum momento na vida de vocês, né? Que é a agregação de audiência. E o que é isso? É publicidade. Eu consigo reunir um grupo de pessoas para assistir alguma informação que eu vá transmitir e ali no meio eu falo de algum produto. Né? Como eu falei, por exemplo, sem estar ganhando nada, eu falei da Polishop com um robozinho de limpeza, né? Já falei outro dia ali do meu amigo que tem a loja de carros, né? Falei da água, falei da empresa que eu trabalho, também a CML, que a propósito tem o melhor BPMS, né, do Brasil. Não é porque eu trabalho lá, mas porque é o melhor mesmo, né? Então, tudo isso são formas de gerar agregação de audiência, né? Eu reúno o pessoal e eu divulgo aquele produto, ou aquele serviço, ou, enfim, aquele item que foi tratado comigo. E dessa forma eu acabo recebendo, né, algum recurso. Então eu faço isso também como uma forma de gerar receitas para mim e para outra empresa parceira, por exemplo, né? Uma outra forma de gerar valor, empréstimo, né? O empréstimo, ele é muito comum. O que sempre vem à mente se a gente fala de empréstimo, né, é o dinheiro. Vai no banco, pede um empréstimo.
e depois paga parcelas ali com alguma taxa de remuneração, que é os juros, né? Então, o empréstimo é uma grande forma de geração de valor. Tem é, alguns riscos, né, envolvidos, mas é uma forma de gerar valor também. Porque através do empréstimo tu consegue liberar, disponibilizar capital para a pessoa fazer o que precisa, e na contrapartida ela te devolve, então, um pouco a mais, né? Mas não necessariamente o empréstimo precisa ser dinheiro, né? O empréstimo também pode ser, quem já foi para a praia, que é muito gostoso, esse ano eu não fui, fiquei com vontade, mas, enfim, né? Para quem já foi, sabe que na beira da praia ali tem a questão dos empréstimos de cadeiras, guarda-sol, às vezes tem até alocação, né? Mas é bem comum a gente encontrar quiosques emprestando esses materiais e aí na contrapartida tu acaba consumindo também no quiosque deles, né? E para o pessoal que aluga também acaba sendo, dá para se considerar também, né? De uma maneira semelhante ao empréstimo, uma prestação de serviço, né? Tudo depende da forma como tu está olhando para o negócio, certo? Fora isso, o que mais que a gente tem também? Deixa eu rolar aqui só. Legal. O que mais que a gente tem também? Tem um item ali que cita como opção. Né? Então, na opção, o que ele fala? Que é quando eu, por exemplo, me proponho a fazer alguma coisa para outra pessoa, né? E ganho um valor em cima disso. Se confunde um pouco com o serviço, né? Mas não chega a ser bem um serviço. Né? Um exemplo que eu poderia trazer com isso seria, por exemplo, assim, ó, tem algumas pessoas que fazem, inclusive, isso agora é um negócio recente, né? Tu não tem tempo de fazer compras, tu me passa a tua lista, eu vou lá em tal horário, compro esses itens e trago e deixo para ti na porta de casa. Uma outra possibilidade que também se confunde com o serviço é o pessoal que faz passeios com animais, né? Eu tenho o horário de 9h30 a 10 horas para passear com o teu bichinho, em contrapartida tu me paga X reais. Né? É um pouco confuso, assim, ele nos dá a entender também como um serviço, né? Mas não necessariamente é um serviço, porque o serviço tu pode fazer alguma ação de transformação para a pessoa, né? Esse item opção é quando tu realmente vira um braço da pessoa fazendo algo para ela e ela vai te remunerar por isso e tem um período pré-estabelecido para poder executar isso, tá? Essa ação, esse combinado, né? Ó, minha mãe entrou aí, tá me dando oi também. Boa noite, mamãe. Deem boa noite para ela de novo. Pessoal, quem não deu ainda, brincadeira. Então, a opção acaba sendo isso, né? Quando a gente consegue combinar uma atividade para executar para uma outra pessoa em troca de uma remuneração, certo? Tem mais duas, né? A gente está aí com meia horinha já de conversa, né? Tem mais duas opções de geração de valor, possibilidade de geração de valor. Né? Uma delas é o seguro. Então, o que é o seguro? Né? A maioria das pessoas conhece porque já teve seguro de alguma coisa ou já foi forçada a comprar no varejo ali para comprar geladeira, teve que pagar o seguro e nem viu que estava contratando isso, só viu depois que o pessoal colocou. Isso é bem comum, é uma prática ilegal, mas muitas empresas fazem, muitos vendedores fazem, né, para bater a meta. Então, seguro é quando alguém se dispõe a ressarcir um prejuízo que tu tenha, digamos assim, né, uma perda que tu tenha. Então, digamos, eu me proponho a pagar R$ 100 caso tu perca vou exagerar aqui, um exemplo meio, não vou vou usar o exemplo mais comum. Empresas que fazem seguros de carro. Se tu tiver um sinistro que tu perdeu o teu carro, ou que tu perdeu porque foi roubado ou porque teve uma colisão, a empresa vai e ressarce X valor daquele carro que tu tem, né? Conforme a contratação e negociação da pólice. E para isso, para que aconteça, tu acaba pagando um prêmio para eles, que o prêmio é o valor do seguro que tu paga. Né? Então, isso é bem comum. Se não acontecer nada, a empresa fica com o teu dinheiro, ela não te devolve. Né? Se acontecer alguma coisa,
Normalmente tem uma taxa de franquia e aí tu vai lá e paga e recebe aquele valor que foi acordado no contrato. Né? Isso também é uma forma de gerar valor. Então, do jeito que estão as coisas atualmente, né, na nossa rotina, é algo bastante inteligente. Né? Tu te precaver para o caso de um imprevisto. O que é melhor? Tu pegar aí, tu perder um carro, de repente, numa colisão, que, né, vou bater na madeira aqui, batam aí também. Tu ter uma colisão e ter um prejuízo, uma perda grande no valor de um carro, ou tu pagar um pouco todo mês, né, e pagar uma taxa menor ali, recuperar o valor se acontecer algo que tu não espera. Então, a gente nunca quer que aconteça, né, mas a gente sabe, tá aí as notícias para nos mostrar que acontece, certo? Fora isso, a nossa última, né? Estamos chegando na última forma de gerar valor, que é capital. Então, capital diretamente. O que acontece dentro dessa geração de valor capital? Tu coloca, né, dinheiro para outras coisas acontecerem. Então, uma forma que é bem. Tem até um programa agora, que talvez alguns de vocês já tenham assistido, que é o Shark Tank. Shark Tank, né? O que acontece ali? Tem alguns empresários, que eles chamam de tubarões, e tem o pessoal que está ali com a sua startup ou está começando um negócio e precisa ter um aporte de recursos para poder crescer. Então, o que acontece? A pessoa que tem condições, ou a empresa, coloca capital e, na contrapartida, fica com uma parte daquele negócio. Tá? Essa é a nossa, se eu não me perdi na conta, 12ª forma de gerar valor. Né? Então, lembrando, né? Para que serve essa geração de valor? Né? Eu falei lá no início, é a forma como os negócios acontecem. Eles acontecem gerando valor para os seus clientes. Né? E aonde que entram os nossos processos nisso? Se lá na frente eu falei que o próprio negócio é um processo, né? Os nossos processos entram para permitir que esse valor seja gerado. Então pensem comigo. Se nós estamos ali comprando um produto, né, a gente está comprando aquele produto porque antes disso teve uma compra de insumos, teve uma pesquisa de mercado para entender a melhor forma de produto, depois teve um desenvolvimento de embalagem, talvez, né, a produção do produto em si, a estocagem, a logística para disponibilizar ele aonde o cliente está disposto a comprar, né? Tudo isso são processos, né? Eu estou falando em macro processos, mas são processos que vão acontecer para que no final o cliente se beneficie do valor. Né? Quando a gente pensa aqui, ó, vou olhar aqui na aleatória aqui, assinatura, né? Para que a gente tenha a condição de assinar os filmes ali que a gente quer ver, aconteceram vários e vários processos, muitas vezes em mais de uma empresa, em mais de um estúdio, para gravar aquelas séries e aqueles filmes que a gente está vendo. Né? Então, são aí que entram os nossos processos. O próprio BPM-CBOC, né, ele cita isso, que o cliente ele vai se beneficiar, né, do nosso produto ou serviço. Então, ele vai se beneficiar do valor que a gente está gerando para ele. Né? Sempre reforçando, o cliente é quem se beneficia diretamente. Então, digamos, se eu vendo roupas no atacado, a empresa que comprar de mim para revender, ela acaba sendo, eu trato como meu cliente, mas na teoria o cliente é a pessoa que vai comprar dessa empresa que buscou no meu atacado, porque é ele que vai se beneficiar das roupas que eu estou produzindo. Né? Isso é um pouquinho mais complexo, mais chatinho para entender, porque não é assim que a gente aprende na vida, né? Então, não vou entrar nisso nesse momento, vou deixar para o futuro, vou comentando com mais frequência para que vocês possam ir internalizando, né? E agora eu queria perguntar aí, alguém entendeu alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Minha mãe está aí chegando, se adaptando, né? Vocês estão vendo aí no chat que o pessoal está conversando com ela, que ela está dando boa noite. Mas fora isso aqui sobre a percepção de valor, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem trocar uma ideia depois disso, vocês se sintam à vontade ali, fazem um comentário no próprio chat do vídeo aí, que eu venho e respondo vocês, ou de repente, dependendo do tamanho da questão que vocês trouxerem, eu posso até
gerar um conteúdo para uma nova live aqui, compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Tá? Por hoje eu espero que vocês tenham gostado. Né? Uma questão um pouco mais conceitual, talvez, né? Não é tão. Apesar de ser simples para absorver, né? No dia a dia, às vezes, acaba passando. Então, sintam-se à vontade para me procurar depois e vamos trocando ideia, né? De repente, se tiverem uma ideia, um pensamento, uma dúvida, o que é isso, Marcelo? Vai lá e posta para mim, ou me manda no privado, se não quiser se expor, que aí a gente vai conversando, de repente acaba virando um conteúdo para uma próxima live. E tranquilo, tá? Na próxima sexta, quem tiver aí, quem tiver afim, né? Quem percebeu o valor, vem percebendo o valor nas informações que eu estou compartilhando. Se quiser participar, na próxima sexta, às 9h30, eu vou estar aqui novamente, eu vou trazer informação para compartilhar com vocês. E eu estou pensando um processo para automatizar ao vivo. Tá? Então, inclusive, quem quiser dar uma ideia de algum processo que queira ver automatizado, eu vou trabalhar ali com o Ziv, né, aquela mesma ferramenta que eu automatizei semanas atrás, dias atrás, um processo de geração de vacinas e solicitação, agendamento. Então, vocês sintam-se confortáveis também para poder, né, indicar, eu gostaria de ver tal processo automatizado. Né? É bem comum, muitas vezes até eu já vi o pessoal perguntando, como é que faz para automatizar processo de compras, processo de reembolso, porque essas são dores bem comuns nas empresas. Né? Então, se for o caso, a gente pode fazer também, mas eu gostaria de fazer algo diferente. Então, se tu está vendo esse vídeo agora ao vivo, ou de repente passou por ti depois, já na gravação, e tu quiser ver algum processo sendo automatizado ao vivo, na próxima sexta, então, às 21h30 também, eu vou estar aqui para automatizar e tu pode deixar o comentário do processo que tu gostaria de ver, tá? Ao vivo ali na automatização e aí a gente roda, né? Aí vai passar um pouquinho de uma hora, porque aí eu gosto de ir conversando, mostrando no detalhe, preenchendo tudo com calma para vocês também poderem entender, né? Mas vai ser bem rico, né? Porque depois a gente roda, manda e-mail, manda alerta, então fica bem gostoso de ver tudo isso acontecendo ao vivo. Certo? Então, muito obrigado por hoje, aí, quem participou, né? Para quem interagiu com a minha mãe aí também, muito obrigado. Sempre brinco, né? Se tiver que me xingar, me xinga, xinga minha mulher, só não xinga minha mãe ou os meus filhos, o resto pode xingar legal. Então, é isso aí, né? Se quiserem me xingar, me xinguem, só não xinguem a minha mãe que estava aí, ou os meus filhos que estão lá jogando no computador também, no quarto deles. Um grande abraço por hoje, então, e uma boa noite para todos vocês.